A paz do Senhor. Boa noite. Quem nos fala nesta noite aqui é o Diácono César Ferreira, no Momento com Deus. Hoje eu tenho uma palavra que está dentro do meu coração, que Deus me deu. Eu queria transmitir esta palavra a vocês. Mas antes, eu gostaria de falar com vocês que logo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o canal Momento com Deus estará no programa na nossa rádio, ADB Cambuci. Rádio e TV ADB Cambuci. A rádio que tem transmitido o amor de Deus 24 horas no ar. Tem palavra e louvores. Tem de tudo envolvido para Deus, através dessa rádio, entrar sobre o teu lar, sobre a tua casa, e trazer uma palavra de Deus que vai falar o teu coração, a tua mente, a tua alma de uma forma diferente. Nós temos todo sábado no rádio ADB Cambuci, setor 103, todo sábado das 10 ao meio-dia. Nós temos o programa com o nosso pastor Joel Xavier, a voz do pastor em seu lar, 2 horas de programa. Aos domingos pela manhã, programa do nosso irmão Calebre. Também à tarde, nosso maestro Mary Laje, o seu programa na nossa rádio aos domingos. E logo, Momento com Deus estará na rádio todo sábado à tarde, transmitindo o amor, a palavra, louvor, que vai invadir o teu coração. Mas nesta noite quero meditar com vocês aqui em Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 24, versículo 14 em diante, que diz assim: E ia falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas o olhar deles estava fechado. O olhar deles estava como se fechado, para que não o conheceste. Nós conhecemos muito bem esta passagem. Está situada aqui no Lucas, capítulo 24. Que fala que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas os seus discípulos, alguns discípulos estavam sobre uma casa, trancado, com medo, se escondendo. Mas esses 2 discípulos resolveram sair de Jerusalém e ir para Emaú. E entre si, conversando, relatando os feitos, o que aconteceu. Jesus se faz presente do lado deles. Eles conversam, fala com Jesus. E pergunta: não é tu peregrino, não conheceste o que havia, o que estava acontecendo? E eles vêm relatando de Jesus. Vem falando os feitos. Versículo 19 diz: E disse ele, se perguntando, quais? E eles lhe disse, as que dizia a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um homem profeta, poderoso em obras, e palavra diante de Deus e de todo o povo. E muitas vezes Deus me deu um tema, porque muitas vezes nós estamos passando por isso. Deus me deu como tema: caminhando, mas esqueceste quem é Jesus Cristo. Hoje ele se apresenta a você. Caminhando, mas já esqueceste quem é Jesus Cristo. Hoje ele se apresenta a você. Aqueles homens, irmãos, esqueceram de toda a promessa que Deus fez, de todo o relato que Deus fez. E muitas vezes eu também, caminhando, andando, trabalhando, no meu carro, dirigindo, falando com Deus, relatando das promessas que Jesus fez.
E muitas vezes bate a tristeza como bateu no coração desses 2 discípulos. E daqueles outros discípulos que estavam sobre uma casa trancado, com o coração abatido e triste. Porque esqueceram da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez para eles. Que Jesus havia de padecer, passar pela cruz, sofrer. Mas ao 3º dia, ele ressuscitaria. Ele sairia daquela tumba lá, ressuscitaria dos mortos e se apresentaria a eles. Mas eles esqueceram disso. E começaram a relatar. E disseram aí que foi ao túmulo dele, está vazio. E muitas vezes eu e você falando, Jesus prometeu. Jesus falou, mas não se cumpre aquilo que Jesus falou sobre a minha e a tua vida. A tristeza bate. A tristeza toma conta da nossa alegria, da nossa alma, do nosso espírito. Mas como hoje, eu estou falando aqui, mas eu estou sentindo a presença do amigo Espírito Santo. Hoje, se Jesus se apresenta sobre a tua casa e sobre a tua vida, como ele se apresentou como aqueles 2 homens no caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus havia fingido que ia passar. Fingia que ia sozinho, caminhando. Eles falaram, não, fica conosco, já está tarde. A noite já cai. Jesus entrou com eles. Jesus se assentou sobre a mesa com eles. Colocaram pão sobre a mesa. Quando Jesus pegou o pão e partiu, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. E diziam para o outro, nosso coração não ardia quando ele falava conosco. E o Espírito Santo está falando assim, o coração seu vai arder quando Jesus se apresentar a ti nesta noite, nesse dia. Aqueles homens voltaram correndo para Emaú. E quando estavam seus discípulos reunidos sobre uma casa com medo, talvez você está com medo nesta noite, nesse dia, dizendo não vai acontecer as promessas, não se cumpre sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu já passei por isso. Eu já senti isso. É uma tristeza que invade o coração, que corrói, tenta destruir a nossa mente, tenta apagar as promessas que Deus fez sobre a nossa vida. Mas hoje, Jesus se apresenta a você e põe mais um selo sobre a tua vida, dizendo, eu sou contigo, eu cuido de você, eu zelo pela minha palavra sobre a tua vida. E a Bíblia diz que aqueles homens chegaram ao encontro dos outros discípulos, relatando tudo o que havia acontecido no caminho, que eles viam Jesus, com o coração deles se ardeu, porque Jesus estava com eles. Só 2 com o coração ardendo, alegre, porque viu Jesus. Os outros discípulos tudo triste. Mas Jesus agora aparece. E Jesus fala uma palavra que sempre eu lembro quando eu estou triste. A paz seja convosco. Aquela hora a paz invadiu aquele lugar, aquela casa, aquele quarto, aquele lugar que os discípulos estavam com medo escondido. A alegria tomou conta do coração deles. E quando Jesus se apresentar a ti, a alegria vai tomar conta da tua casa, do teu ministério, da tua família, da tua vida. E tu vai ver o que Deus vai fazer. As promessas vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. E você vai se alegrar.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre.